Ok. Boa noite, irmãos. Legal, né? Agora cabe todo mundo. O Cliff tem um lugarzinho para pôr o pé. A gente não fica espremido. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Apocalipse 11. Aliás, Apocalipse 9, 22. Todo mundo chegou em Apocalipse 9, 22? Tem. Chegou aí? Apocalipse 9, 22. Apocalipse 9, 22, como já foi dito, é Apocalipse 11, 14. Porque nós estamos encerrando, aliás, semana passada nós encerramos o segundo parêntese. Como os irmãos sabem, nós tivemos um primeiro parêntese em Apocalipse 7. Tivemos um segundo parêntese em Apocalipse 10, 1 a 11, 13. E vamos daqui a pouquinho começar um terceiro parêntese que começa em Apocalipse 12, 1 e vai até 14, 20. Daqui a pouco então nós vamos começar o nosso terceiro parêntese, o terceiro parêntese que o livro de Apocalipse apresenta. Sabendo e relembrando que o parêntese ele tem como finalidade acrescentar detalhes. Acrescentar detalhes. Por exemplo, o parêntese do capítulo 12, 1 a 14, 20 é um parêntese que tem uma dupla finalidade. Ele vai desenvolver ou expandir o tema da perseguição, né? Por en passant, assim, nós já ouvido falar, né, brevemente em Apocalipse 3:10 que o povo de Deus vai ser perseguido. Eu vou te livrar da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo. Nós já ouvido brevemente falar em 2 versículos, em 6, de 9 a 11, quando abre o 5º selo. Quem são esses aí? Essa multidão de vestes brancas com palmas nas mãos. Esses aí são aqueles que vieram lá da grande tribulação. Isso inclusive é repetido no 7:14. Esses aí são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles morreram porque eles foram fiéis à palavra, não negaram o seu testemunho. Mas que perseguição? Não estou sabendo dessa perseguição. Foi falado de uma perseguição, mas os detalhes não foram dados. No 11, 2 e 7 também foi dito isso, que Jerusalém seria pisada por 42 meses. E uma amostra dessa perseguição foi dada com relação a Polemos, né? A campanha extensiva e intensiva que o anticristo vai fazer contra as duas testemunhas. Então, uma perseguição foi citada em 3:10, em 6 de 9 a 11, em 7:14 e em 11 de 2 a 7, 2 e 7. E essa perseguição vai ser expandida. Esse tema vai ser ampliado. Por que da perseguição? Como vai ser essa perseguição? Quem vai impetrar essa perseguição? Apocalipse 12, 1 a 14, 20 dá detalhes dessa perseguição que foi citada anteriormente 5 vezes. E o parêntese de Apocalipse 12, 1 a 14 e 20 também vai dar uma descrição mais pormenorizada, vai apresentar mais detalhadamente os principais personagens desse período que a gente chama de tribulação. A saber, Israel como nação, Satanás, Jesus Cristo como filho varão enviado para reger as nações, Miguel, o arcanjo, o remanescente judaico tribulacional, a besta do mar e a besta da terra. São 7 personagens. Nós vamos ver isso detalhadamente daqui a pouco. Eu só estou dando uma antecipação. Então, esse nosso terceiro parêntese, o primeiro foi o capítulo 7, o segundo foi o capítulo 10 e 11. O terceiro vai ser de 12 a 14. Esse terceiro parêntese tem essa dupla finalidade: ampliar o tema perseguição e apresentar os principais personagens da tribulação. Lembra? A função do parêntese é ser apositivo, é ser explicativo.
Cliff, que está com o pé sobre a cadeira, veio ao estudo hoje. Se você tirar o aposto que fica entre parênteses, que está com o pé sobre a cadeira, você entende do mesmo jeito. Cliff veio ao estudo hoje. A gente só deu uma informação adicional. Então, vamos lá no nosso Apocalipse 9, 22. Que alguns conhecem por Apocalipse 11, 14. Né? Ou seja, aquela sequência cronológica, sequencial, está sendo brevemente retomada. Do 11, 14 até o 11, 19. Rapidamente o João vai voltar um pouquinho na sequência cronológica para depois reabrir um terceiro parênteses. Houve uma sequência de 6:1 até 6:17, que foram os 6 selos. Aí veio o parênteses do capítulo 7, a sequência foi retomada em 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, aí veio uma sequência de algumas trombetas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí a narrativa da sexta trombeta foi interrompida lá em Apocalipse 9, 21. E vai ser retomada aqui agora no Apocalipse 9, 22. Que eles também chamam de Apocalipse 11, 14. Que os irmãos podem me acompanhar. Passou o segundo ai. Oi? Eu não entendi. Não, aqui é o devido lugar de se fazer perguntas. Que, aliás, é aquela velha história. Lá na casa do pastor, a gente passava o microfone. Aqui é só chegar até o microfone a lá domingo, né? Não, eu só queria colocar para os irmãos que no último estudo, agora que nós vamos mudar o assunto, eu estava esperando ver se ia mudar ou não. Eu tive uma dúvida, e a minha dúvida pode ter gerado assim, uma aparência de estresse entre eu e o Carlos Hamilton, mas depois nós conversamos pelo telefone. Então eu só queria deixar claro para os irmãos e para quem assiste pela internet que nós até dormimos em paz. Eu liguei, nós conversamos pelo telefone. Então realmente os irmãos me perdoem porque porque eu estava com a dúvida sobre a questão de onde se referia ao lugar ou ao modo de morte, de crucificação. Das duas testemunhas. Exatamente, e nós conversamos sobre isso, só que na hora do estudo eu fui um pouco mais agressiva, então eu estou pedindo perdão aos irmãos e também ao Carlos Hamilton publicamente, porque foi uma coisa feita publicamente, eu acho que não só o nosso perdão em particular, mas também público, tá bom? Depois você vai forrar uns milho ali no cantinho para você ajoelhar. Agora vamos para frente. Então vamos lá, Apocalipse 9, 22, quer dizer, 11, 14. Fechando a sexta trombeta, né? Porque a quinta trombeta, de 9, 1 a 9, 12, terminou assim. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Aí começou o segundo ai. Em Apocalipse 9, 13 até 9, 21. Pula o parêntese, 11, 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Agora sim, hein, finalmente. Apocalipse 11, 15. É porque o Isaac está ansioso que chega no terceiro ai. Tem umas 8 semanas que ele está me perguntando. Não vai entrando no terceiro ai, não? Terceiro ai. Não é o ai, não, viu? É ai. Out. Lá nos Estados Unidos. Third white. Out. É o third out. Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós aí, 24 anciãos, é a igreja, hein? Olha nós aí, verso 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... É uma oração sumário, né? Não é sumária, não, sumário. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Observa os verbos todos no passado. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém,
a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. No grego, passou literalmente significa veio e se foi. Já veio e já foi. Aqui João, fechando a narrativa da sexta trombeta, né, que foi lá de 9:13 a 9:21, ao fechar a narrativa da sexta trombeta no 11:14, que eu chamo de 9:22, ele usa a expressão, eis que sem demora vem o terceiro ai. A expressão sem demora, T-A-C-H-U no grego, tachu, significa rapidamente, em breve, em rápida sucessão. É interessante o pastor ter lido o Espírito Santo sempre administrando a ministração, né? Ele ter citado Isaías, porque no grego, o que é esse tachu, que é traduzido por sem demora, dá a impressão de uma sequência de golpes de martelo. Lembra do Silvio Santos? Que ele tinha aquele preguinho assim que ele falava, quem quiser ganhar X cruzeiros, na época tem que abaixar o prego com 3 marteladas. Lembra desse quadro que tinha no Topa Tudo por Dinheiro? E muitas vezes a pessoa tentava a primeira, paf, errava. Paf, tentava a segunda. Aí na terceira a pessoa dava um monte de pancada. Pá, 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 pá. Tipo assim, para ver se fica valendo, né? Aí ele mandava pôr no slow motion. Aí o martelo ia bater. Pá. Pá. Que tem slow motion. Para provar que só lá na quarta batida da terceira é que o prego afundou, que a pessoa não conseguiu na terceira. Ou seja, tinha uma rápida sucessão de golpes de martelo. É isso que o grego quer dizer. Sem demora vem o terceiro ai, ou seja, o terceiro vai ser aquela sessão de cocão. Para falar na linguagem que o Jordan entende. Já viu quando você dá uma sessão de cocão num rapaz? Não é um cocão, é um monte de cocão dado numa rápida sequência. Porque é isso que compreende a sétima trombeta. Lembra? Abriu o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco. Abriu o segundo selo, abriu o terceiro selo, abriu o quarto selo, abriu o quinto selo. Quando o cordeiro abre o sétimo selo, lá no capítulo 8:1, dentro desse sétimo selo, 7 trombetas tocam. Ou seja, as 7 trombetas estão compreendidas no sétimo selo. O sétimo selo contém as 7 trombetas. Aí toca-se 7 trombetas. Pô, tocou a primeira, pô, a segunda. Quando toca-se a 7ª trombeta, que é o nosso caso aqui no 15:1, ou no 11:15, essa 7ª trombeta dá início à sequência de derramamento rápido de 7 taças. Ou seja, o toque da 7ª trombeta é o sinal. Já viu quando você está brincando de pegador de esconder? Pude! É o pude. A gente fala pude. É o sinal de que pode acontecer algo. Quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, autoriza-se a rápida sequência de juízos que estão compreendidos nas 7 taças. As 7 taças derramam-se rapidamente, numa rápida sequência, ao toque da 7ª trombeta. Ao toque da 7ª trombeta, sem demora, vem o terceiro ai. O terceiro ai é o derramamento das 7 taças. As 7 taças é a ministração do juízo puro de Deus.
É um juízo no qual não há oportunidade para arrependimento, não há oportunidade para choro, para vela, para nada. Não tem choro nem vela, como se diz, né? Ou seja, é agora. Aquilo que Deus tem protelado desde que a Eva mordeu aquele fruto. Aquilo que Deus tem protelado desde que o homem se reuniu em Babel. Aquilo que Deus tem protelado desde o dilúvio, desde que Israel pecou tudo que pecou, desde que eu pequei tudo que eu pequei. Todos os juízos acumulados da humanidade inteirinha. E que as pessoas em rebelião, de acordo com Apocalipse 9:21, se recusam a se arrepender. A retribuição para isso, de acordo com outros versículos que nós já lemos, de Romanos, etc., vão receber a retribuição aqui nas 7 taças, que vão ser derramadas numa rápida sequência. Deus não tem prazer nenhum nisso, mas judicialmente isso tem que acontecer. Então isso acontece aqui quando a 7ª trombeta é tocada. Ou seja, é um julgamento que vem numa rápida sucessão de marteladas. Que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Eu até gosto mais dessa tradução. Acho que o pastor leu na tradução dele, é martelo que esmiuça o quê? A pedra, né? A penha é mais poético, né? Não é mais bonito? Mas, por quê? Porque é a 7ª trombeta que leva para o retorno de Cristo. Quando os juízos compreendidos pelas 7 taças ocorrem após o toque da 7ª trombeta, o retorno de Cristo acontece. Assim que a 7ª trombeta toca, as 7 taças são derramadas, e assim que a última gota da última taça, que é a 7ª, cai e cumpre o que tem que cumprir, que nós vamos ver, isso lá em Apocalipse 15, os flagelos que estão traduzindo, né? Apocalipse 15:1 até 16:21, que é quando nós vamos retomar novamente a nossa sequência. Por enquanto nós vamos daqui a pouquinho entrar num parêntese, né, que vai de 12:1 a 14:20, e a sequência cronológica vai ser retomada só lá no capítulo 15. Quando esses juízos se cumprem, o retorno de Cristo acontece. O estabelecimento do reino, finalmente. Por isso que quando o anjo toca a trombeta, da ótica divina é dito o seguinte, ó: o reino do mundo se tornou. Mas ainda nem aconteceu. Faltam ali 3 anos, 2 anos, 1 ano e meio ano, falta alguma coisa de tempo aí para acontecer. Mas pela efetividade do cumprimento daquilo que a 7ª trombeta traz, que são o derramamento das 7 taças, os anjos já declaram. Grandes vozes no céu dizem, né? O reino do mundo se tornou. E nós da igreja, cumprindo nossa função, e nós vamos ver isso em detalhes, nós vamos clamar e dizer, né, e adorar. Passaste, assumiste, verso 17, e passaste. Já está tudo já no pretérito, no passado, como se tivesse acontecido. O reino do mundo se tornou. Está no verso 15. Assumiste o teu poder e passaste. No pretérito também, no verso 17. Ou seja, pelo fato de que a 7ª trombeta ela traz o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino messiânico, que dá cumprimento a tudo aquilo que está profetizado no Velho Testamento, quando nós declararmos a nossa adoração, que está nos versos 17 e 18, que é a igreja aqui, representada pelos 24 anciãos, a gente vai fazer uma adoração resumo. A gente meio que na nossa adoração nós vamos resumir os eventos desse tempo que resta da tribulação. Observa, ó, verso 18. O verso 18 é o verso resumo do que falta acontecer. As nações se enfurecem, é a perseguição que vai ser desencadeada pelo anticristo contra o restante da mulher, dando cumprimento ao Salmo 2. As nações se enfurecem. Chega, porém, o tempo da tua ira. É o derramamento das taças.
tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar galardão aos teus servos. É a ressurreição e o galardoamento dos santos da antiguidade, vamos chamar assim, e os tribulacionais. E tempo de destruir os que destroem a terra, que é o juízo dos ímpios. É aquilo que nós vamos ver mais pormenorizadamente lá em Apocalipse 19, de 19 a 21. Os seis da terra reunidos e congregados juntamente com a besta para tentar impedir que Cristo coloque os pés no Monte das Oliveiras. Eles vão tentar. Tentar eles podem, né? Se vão conseguir, nós sabemos que não vai. Oi? Como diz a Elaine, vai ser até cômico, né? Vai ser cômico. Porque rapaz rebelde lá, se recusando a ser preso, tentando impedir. É como uma bicicleta querendo impedir o bitrem de estacionar. Eu vou te fechar. Não tem como. Já viu uma carreta bitrem? Porque o negócio é grande. Só o vento já derruba a bicicleta. Não sei se alguém já pedalou na Via Expressa. Você passa aperto, viu? Porque só dos caminhões passar do seu lado, a bicicleta chacoalha toda. Eu ia com aquela minha... Você lembra de quando eu tinha aquela 10 marchas azul metálica? Isso na minha época de adolescência, que eu era meio doido. Então, a sétima trombeta, ela traz o cumprimento de inúmeras e milenares profecias. Inúmeras e milenares profecias. Como, por exemplo, Gênesis 49, 10, que fala do cetro nos pés de Siló. De Daniel 2, 35 e 44, que nós vamos estudar a semana que vem, que é o batimento da pedra no pé da estátua e o estabelecimento da grande montanha. De Daniel 7, 14 e 27, que também é o estabelecimento do reino. De Zacarias 14, 9. De Mateus 6, 10. E também, se os irmãos quiserem abrir comigo, de Salmos 2. Versos 2. Porque é interessante, um dedinho lá em Apocalipse. Não sai do Apocalipse 11 não, porque é o nosso texto. Né? Na verdade, verso 18. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Observa, isso faz um paralelo lá com Salmos 2. Salmo 2:1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Isso vai acontecer na segunda metade da tribulação. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E sacudamos de nós as suas algemas. Observa lá, ó. Verso 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido. Porque os reinos desse mundo vão se tornar do Senhor e do seu ungido, que é Cristo, que é a mesma coisa, só que um está no hebraico e outro está no grego, é que os príncipes deste mundo, que nós vamos ver em detalhe mais lá na frente, em Apocalipse 13, em Apocalipse 19, os 6 da tarde, Apocalipse 17, 17 e 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante um breve período de tempo, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, Apocalipse 17, 13, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Isso vai ser pormenorizado lá em Apocalipse 19, de 11 a 21, que daqui X semanas nós vamos ver
detalhadamente. E que traz cumprimento para esse nosso Salmo 2. Os seis da terra e os seus príncipes se unem, faz uma patotinha, faz um grupinho, para tentar romper os laços que o homem tem com Deus, para sacudir as algemas. Eles julgam que Deus é uma prisão, que Deus é um carcereiro, que Deus é alguém que prende os crentes. Não quer ser crente não, porque ser crente, Deus é muito cruel, Deus proíbe você de tudo, a Bíblia é algo muito pesado, eu não consigo cumprir nada do que está ali, eu não quero ser crente de jeito nenhum. Tem gente que fala isso. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode... Eles enxergam dessa ótica. É essa ótica que Satanás coloca na cabeça do ímpio, da pessoa que não conhece Deus. E ele então tenta lutar contra Deus. E isso num plano individual e também num plano global, que são os 10 seis servindo a besta, se unindo contra Cristo, contra Deus e o seu ungido. Mas o que acontece é que Deus, verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, Salmo 2. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Observa aí o elemento ira, no Salmo 2,5, que é o que está sendo citado aqui em Apocalipse 11. Lembra da sequência? É uma sequência de fatos. Apocalipse 11:18. As nações se enfurecem, na sequência vem a ira. Deus retribui com ira. Na sequência, Apocalipse 19, de 11 a 21, ele vem e abafa a rebelião da besta e dos seus reis congregados, ressuscita os santos desde os da antiguidade, o Jó que é 200 milhões de anos atrás, né? Vamos falar assim. Falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim dos dias vai ressuscitar esse cadáver cheio de pereba aqui, ó, e eu vou ver ele face a face. Isso eu não sei quantos milhares de anos atrás, ele já cria nisso e já esperava por isso. E tem muito tempo que ele morreu. E ele vai ressuscitar Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, Daniel, aquela turma toda, e mais a turma da tribulação, e vai galardoar. E depois vai julgar os ímpios. Então, só pegando carona aqui, em tudo que você está falando hoje, esse capítulo 11, 18, ele é bem extenso, né? Então ele cumpre a sétima trombeta cumpre várias profecias, como você citou muito bem em Salmos 2, e que estende, no versículo 18, a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Ele já é, como você falou, o final da tribulação. Sim. Né, quando Satanás vai tentar de todo jeito... O verso 18 está resumindo a tribulação, a segunda metade inteirinha. Quando Satanás vai tentar de todo jeito impedir o cumprimento de Zacarias 14, 4. Ele vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras, né? E uma coisa que você falou agora aí que me chamou a atenção, e trazendo para os nossos dias de hoje, né, Cássio Augusto? Né, que na prática, né, colocando na prática, né, é que é algo que Satanás tenta colocar na vida daquele que não é nascido de novo, essa barreira, que realmente é uma grande barreira de não pode. O Filho de Deus não pode tocar aqui, não pode fazer aqui, não pode. E isto, para mim, antes de nascer de novo, era uma grande barreira. Era uma grande barreira. Uma barreira para minha sogra, porque na época da minha mãe, ela frequentava uma igreja assim, que não pode, cheia de não pode, né? Então para mim era uma grande barreira. E eu sou muito atleticano. E eu falava assim, não, se um dia eu tornar um crente, eu não vou poder mais ir no Mineirão, então eu não vou querer ser crente. Era uma barreira. E na primeira vez que... Satanás te levando para o inferno cada um time. Né? Pois é, não, imagina, e quantos não estão lá fora hoje, que acham que tem como barreira essas coisas, como outras também que não pode. Né? E quando eu fui na igreja, a primeira vez que eu nasci de novo, naquele domingo na MIME, que fui na igreja, o pastor Marcos, do púlpito, falou, ó, eu sou cruzeirense, me desculpe atleticano, eu vou pro Mineirão na quinta-feira, que o Cruzeiro ia jogar na quinta-feira com o Ivan, e isso, para mim, aquela barreira caiu por terra na hora. Na hora, agora você crê. Entendeu? Então, só pensando que essas coisas que o Satanás tenta usar, e Colossenses 3,14 fala
que são doutrinas e preceitos de homem, não toque, não faz aquilo outro, como doutrinas e preceitos de homens, e contra a sensualidade não tem valor algum. Então, que realmente a gente possa, né, orar para que Deus tire essa barreira, então, nos evangelismos, no nosso dia a dia, nas pessoas que nós ministramos, amém? Amém. Verso 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu. Escândalo! 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 Ó que bomba! E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Abrir a cortina dos Santos e mostrar a arca lá dentro, não pode. Não pode. Isso aqui é simbólico. Mas o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui? Que está havendo uma transição do conteúdo da narrativa cronológica do capítulo 11 para o conteúdo do parêntese no capítulo 12, 13 e 14, 20. Ou seja, vamos entrar em assuntos judaicos. Agora nós vamos falar de Israel. Santuário de Deus, Arca da Aliança, santuário. Essa linguagem, ela não é filipina. Ela não é brasileira. Se fosse brasileira, falava em confete, serpentina e pandeiro. Não é? Se fosse coisa de americano, ia falar de hambúrguer, estátua da liberdade e etc. Mas aqui, como o assunto é judaico, fala-se em santuário, Arca da Aliança, santuário de Deus. Ou seja, o Espírito Santo está fazendo uma transição. Ao mesmo tempo que está dando um fechamento no conteúdo do capítulo 11, lembra do caniço, do rábidos, do adorômetro, do santuário, foi medido e foi achado em falta. As duas testemunhas, 2 judeus pregando para os judeus dentro de Jerusalém, sendo mortos em Jerusalém, bem alá Cristo, sendo ressuscitados, alá Cristo, sendo assuntos aos céus, alá Cristo, acontecendo um terremoto em Jerusalém, igual aconteceu no dia da morte de Cristo. Eles estão tentando sacudir a mente dos judeus. Esse Messias aí não é o Messias. O Messias é aquele que vocês mataram. Eles vão meio que apresentar na sua pregação de arrependimento para os judeus, assim como João Batista fez, tentando levar os judeus ao arrependimento, preparando eles para a iminência do estabelecimento do reino, assim como João Batista fez, porque o rei era presente na primeira vinda, e ele estava oferecendo o reino. O que Jesus Cristo saiu para pregar logo no comecinho de Mateus é: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E ele subiu na montanha e deu aquela pregação do Mateus 5, 6 e 7. Ele estava falando do que ia acontecer caso ele estabelecesse o reino. O Clésio até chama aquele capítulo 5, 6 e 7 de Mateus de a constituição do reino. É as leis que vão vigorar no reino, das quais a gente faz aplicações. Mas aquilo não é para a igreja. Nós fazemos aplicação daquilo. Mas aquilo ali é o que Deus deseja para a vida dos judeus no milênio. Porque o reino estava prestes a ser implantado. E aqui, ó, o reino está tão prestes a ser implantado que eles já estão falando: se tornou do Senhor. Já assumiste o teu poder. Você já está reinando já. Agora só falta o beiço do beiço da pulga. Não é nem pelo beiço, é o beiço do beiço da pulga já. Porque está quase lá. Mas 6, 7 tacinhas derramou, acabou. O pior já passou. Aliás, o pior vai passar agora, né? De uma maneira concentrada. Então, meio que o que Deus está querendo fazer em um versículo aqui, o versículo 11 e 19, é resumir o livro de Hebreus inteirinho em um versículo. O que o Espírito Santo está querendo dizer para o judeu aqui, ao fechar a pregação das duas testemunhas
na primeira metade da tribulação, que apontava para o verdadeiro Messias e rejeitava o falso Messias, e prestes a entrar em assuntos judaicos no capítulo 12, é como que resumir o livro inteirinho de Mateus da seguinte forma: o caminho está aberto, o véu está rasgado. Hebreus fala sobre isso, se não me engano, no capítulo 9. Oi? 10, 19. Não, mas é Mateus, que nós vamos ler em Mateus também. Ele está repetindo o que aconteceu aqui em Mateus, no momento em que Jesus Cristo morreu e aconteceu o terremoto. O que aconteceu lá no templo? Lá no templo dos judeus. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51 de Mateus 27. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Olha que significativo, de alto a baixo. Era um ato de Deus, era Deus rasgando o véu. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Assim que Jesus Cristo gritou, tetelestai, está consumado, fiz tudo que tinha que fazer. No grego é isso, fiz tudo que tinha que fazer. Ou seja, nada mais impede o homem de se achegar até Deus. O caminho para se chegar até Deus agora é franco, é aberto. É a highway. Entra quem quiser. Não precisa mais dessa cortina grossa. Era uma cortina de um palmo. Essa cortina grossíssima aqui, ó, separando o lugar santo do santo dos santos. A aproximação de Deus era algo progressivo. Tinha o pátio dos gentios, tinha o santuário, tinha o santo dos santos. Passava pelo altar de bronze, passava pela bacia, o altar do holocausto, a bacia de bronze. Você passava ali naquela cabine escura que era o santuário, onde tinha a menorá, a mesa dos pães e o altar do incenso. E uma vez por ano, um único homem, que era o sumo sacerdote, entrava tremendo lá dentro do santo dos santos para oferecer expiação pelos pecados da nação. Não era algo para todo mundo. Era um lugar de acesso exclusivo para um homem só, uma vez por ano. Quando Cristo morreu e tetelestou a obra, Mateus 27, 51 diz que do alto a baixo a cortina foi rasgada. O Espírito Santo está gritando aqui para o judeu. Esse que morreu lá na cruz é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é aquele que dá cumprimento a Isaías 53. Ele está abrindo o caminho. Entra quem quiser. E os sacerdotes incrédulos foram lá e costuraram as pré. Olha que coisa ridícula. Ministrar agora com a cortina costurada. Não, Deus abriu o caminho, mas eu vou fechar de novo. Eu insisto em cumprir os 613 mandamentos. Eu dou conta. Tudo que o Senhor disser, faremos. É o Êxodo 19. Ou seja, do ano 29 até o ano 70, por 41 anos eles ficaram oficializando no templo com a cortina que separa o santuário dos santos costurada. Coisa ridícula. Costurada. Deve ter costurado de fora, para não enxergar a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança ficava lá dentro. Os irmãos já estudaram. Aquela lá da Biblinha, coloridinha, lá, o santuário, o tabernáculo. Lá dentro dos santos, do Kadosh Kadoshem, ficava a Arca da Aliança. Em cima da arca tinha aquela tampa da caixa de sapato ao contrário, que era o propiciatório, onde se derramava o sangue do cordeiro, que tirava o pecado por um ano. Que era uma tipificação de Jesus Cristo, que é o cordeiro do mundo, que ia tirar o pecado do mundo inteiro, não somente de Israel. Deus está meio que repetindo aqui o testemunho. Ele está falando de novo para o judeu tribulacional o que ele tinha falado para os judeus do tempo de Cristo, quando ele rasgou o véu lá em Mateus 27, 51. O caminho está aberto. Aquilo que as duas testemunhas ficaram falando para vocês durante 3 anos e meio é verdade. Eu estou, assim, de um modo carinhoso e particular para sua esposa, né, que Israel é a esposa de Deus, ele está se dando ao trabalho de repetir o testemunho de Mateus 27, 51.
inclusive com um tremor de terra. Ele está sacudindo Jerusalém de novo, para ver se eles acordam, ver se eles associam, para ver se eles lembram. Do jeitinho que aconteceu lá, está valendo. O caminho está aberto. Ele já havia se dado ao trabalho de enviar novamente o profeta Elias, só que agora ele manda 2. Ele já havia se dado ao trabalho de repetir de novo a morte e a ressurreição de Cristo, através da morte, da ressurreição e ascensão das 2 testemunhas. E agora Deus está se dando ao trabalho de repetir para o judeu. Você vê como é que Deus ama Israel. De novo, o rasgamento da cortina do tabernáculo, para mostrar, o acesso é livre. É aquilo que alguém escreveu, a gente não sabe quem. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi algum outro. Já tinha se dado ao trabalho de escrever para os judeus lá da época do ano 68 e 69, beirando 70. O ano 70 lá. De Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o caminho está aberto, judeu. Acorda, acorda. Jesus já veio, o Messias já veio, já morreu por você, o sangue dele já foi derramado, o santuário está escancarado, está aberto, o caminho está aberto. Olha lá a arca lá dentro. Quem quiser é só olhar, você pode olhar para a arca, você não vai morrer não. Porque tinha aquela... Nossa, eu olhei para a arca, meu Deus, agora eu vou morrer. Não tem isso não. Isso é coisa da velha aliança. Porque está havendo uma transição. Nós vamos entrar em assuntos judaicos. Em assuntos judaicos. Eu gostaria que os irmãos lessem, ainda bem que não são só 50 minutos. Olha que maravilha, falta mais 20 ainda. Se fosse na escola dominical só faltava 10. Só falta 20, falta o dobro. É bom demais, 1 hora é o ideal. É o mínimo, né? O ideal são 90 minutos. Então vamos lá. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. São 7 personagens que vão ser apresentados aí no capítulo 12. O primeiro já foi a mulher, que é Israel. Nós vamos ver os motivos por quê. Tem milhares de interpretações. Uns acham que é a igreja, outros acham que é a Maria, aquela mãe de Jesus, a história. Outros acham que é o remanescente tribulacional. Outros acham que são os vencedores da igreja. Outros acham que é Israel. Você sabe, tem muita interpretação. Os padres católicos batem de pé junto que essa aqui é a Maria, mãe de Deus. Nós vamos ver que não é. É falta de estudar o grego. Verso 3. O segundo personagem vai ser apresentado, o dragão, que é Satanás. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. No verso 5 nós temos o terceiro personagem tribulacional, o filho varão, que é Jesus Cristo. A mulher, que é Israel, o dragão, que é Satanás, o filho varão, que na realidade no grego é o neném homem, é o uios, né? É o nenenzinho homem, que é Jesus Cristo. Nasceu-lhe, verso 5, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1270 dias. Nós vamos ficar só até no verso 6,
não vai dar tempo de estudar os outros personagens, vamos ver os 3 primeiros. Mas os 7 personagens apresentados nesse parêntese, que vai de 12:1 a 14:20, é 1. A mulher, que é Israel. 2. O dragão, que é Satanás. 3. O filho varão, que é Jesus Cristo. 4. Miguel, que é Miguel. 5. Os restantes da descendência da mulher, que é o remanescente judaico tribulacional. 6. A besta do mar, que é o anticristo. E 7. A besta da terra, que é o falso profeta. Dos versos 1 a 6 de Apocalipse 12, que nós acabamos de ler, nós vemos os 3 primeiros personagens. A mulher, que é Israel, o dragão, que é Satanás, e o filho varão, que é Jesus Cristo. Escatologicamente, vide aqui em Apocalipse 12, em Apocalipse 12:3, em Apocalipse 15:1, escatologicamente, um sinal, semeion no grego, é um símbolo que aponta para outra coisa. É um símbolo que aponta para outra coisa. Se João está usando um símbolo, vi um grande sinal no céu. Que sinal é esse? Uma mulher. Uma mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Se João está dizendo que essa mulher não é uma mulher, mas ela é um símbolo, ela é um semeion, ela é um sinal, é porque essa mulher não é literal. Ele está enfatizando isso ao dizer, eu vi um grande sinal. Que sinal é esse? Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo do pé e 12 estrelas na cabeça. Então, isso quer dizer que essa mulher não é literal, o que descarta a interpretação de que seja Maria. Esse símbolo, a mulher, é um símbolo de Israel como nação. Porque aqui nós temos a mulher, que é Israel, nação. E nós temos o restante da descendência da mulher, que são indivíduos fiéis, crentes fiéis. Nem todo aquele que é Israel, de Israel, é de fato israelita. Israel, isso quando nós estivermos estudando Daniel, mais para frente nós vamos ver isso. Israel é todo aquele, israelita é todo aquele que descende do DNA de Abraão. Ele tem aqueles cromossomos originários lá do Abraão, com a Sara. Aí veio Isaac, veio Jacó e vieram aqueles 12 filhos. Todo aquele que é descendente de Abraão, ele é israelita. Mas o verdadeiro israelita é aquele que, além de ser semente física de Abraão, ele crê com a fé que Abraão creu. Aí ele se torna um remanescente. É o que Apocalipse 12 aqui vai chamar de restante da descendência da mulher. É aquele que não somente é um judeu DNAico, fisicamente falando, mas ele crê na pregação das 2 testemunhas, por exemplo, e se converte ao verdadeiro Messias, que já está quase chegando. E como é que a gente chega à conclusão de que essa mulher vestida do sol com a lua debaixo do pé, com as 12 estrelas em cima da cabeça, é Israel? Primeiro, porque Israel frequentemente é identificado como uma mulher no Antigo Testamento. E mais especificamente, como a esposa de Deus. Isso pode ser visto, por exemplo, em Isaías 54. Garotas, caneta aposta que vai vir em batalhão de versículo, hein? Israel frequentemente é identificado como uma mulher no Antigo Testamento. Isaías 54, 5 e 6. Jeremias 3, de 6 a 8. Jeremias 31, 32. Ezequiel 16, 32. E Oséias 2,16. Vamos ler um exemplo. Isaías 54. Isaías 54, 5 e 6 diz o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos está falando para Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Aqui está falando do Pai e do Filho. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o seu Deus. Um dos porquês nós cremos que
essa mulher do sinal que João vê em Apocalipse 12, 1 e 2 é Israel, se baseia no fato de que Israel frequentemente é chamado de mulher na Bíblia. E, especificamente, de a esposa de Jeová, ou a esposa de Yahweh, ou a esposa do YHWH, né? A esposa de Deus. 2. A simbologia do sol, da lua e das estrelas, evidentemente, obviamente, definitivamente, faz alusão ao sonho do José. Lembra lá do sonho do José? Que os irmãos dele ficaram até... O pai dele censurou ele. Então você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão prostrar diante de você? É isso que você está falando? O pai dele ficou chateado com ele. Olha lá, Gênesis 37, 9 e 10. O José teve um sonho, outro sonho, que ele já tinha sonhado, o sonho dos feixes, né? Teve ainda outro sonho. O José era o sonhador, né? E o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? O próprio Jacó está entendendo. O sol sou eu, a lua é a Raquel e as estrelas são os seus irmãos. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Umas décadas depois isso aconteceu. Ou seja, essa simbologia tripla e associada do sol, da lua e das estrelas faz alusão à nação de Israel. Esse é o segundo porquê nós cremos que esse sinal, que é a mulher, fala de Israel. Um terceiro porquê é que essa mulher dá à luz um filho varão. Não. O terceiro porquê nós cremos que a mulher de Apocalipse 12 é Israel é o fato de que ela dá à luz um filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Quem é que vai reger as nações com vara de ferro? De acordo com Salmo 2, de 6 a 8, com Apocalipse 2, 27, com Apocalipse 19, 15. É Jesus Cristo. Quem é que é a matriz do Messias? Quem é que é a fonte do Messias? Qual nação Jesus é brasileiro? Ele toca pandeiro e joga confete? Ele come hambúrguer em Nova York? Não. Nós sabemos através de Romanos 9:5, por exemplo, dentre várias outras passagens. Basta ler o capítulo inteirinho de Mateus 1, por exemplo. Genealogia de Jesus Cristo, o filho de Abraão, o filho de Davi. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou blá 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 blá. Tá lá, genealogia judaica dele inteirinha, né? Mas Romanos 9:5 é explicitíssimo, é claríssimo, ao dizer o seguinte. Vamos ler o 4 também. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Ou seja, Jesus Cristo é judeu. Ele é israelita. A nação que pariu Jesus é Israel. Então essa mulher só pode fazer uma alusão a uma única nação, Israel. Por quê? Frequentemente Israel é chamado de mulher nas Escrituras. A simbologia associada a essa mulher é a simbologia que faz referência à nação de Israel. Essa mulher dá à luz um filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro. E nós sabemos através de Romanos 9:5, Mateus 1, 21b, Salmo 2, 6 a 8, Apocalipse 2, 27, 19, 15, que essa nação é Israel. Oi? Apocalipse 19, 15. E, de acordo com Apocalipse 12, mais para frente é que nós vamos estudar na semana que vem, por exemplo, no capítulo 12, 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. 14.
14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Nós sabemos que essa expressão daniélica de um tempo, 2 tempos, um tempo e metade de um tempo, é uma referência à segunda metade da tribulação. Qual nação vai ser perseguida na segunda metade da tribulação? O pessoal do Iêmen? O povo do Catar? O que Satanás tem contra os neozelandeses? Nada, é dele. Ele vai perseguir Israel. E se a mulher que vai ser perseguida na tribulação por Satanás é Israel, porque nós sabemos que a nação que vai ser perseguida na tribulação, na segunda metade, é Israel, então a mulher é Israel. Essa mulher de Apocalipse 12, 1 e 2. Mesmo porque diz que ela sofre tormentos para dar à luz. Sofrer tormentos para dar à luz se refere às perseguições pelas quais a nação de Israel passou por toda a sua história. Nós vamos ver mais pormenorizadamente mais para frente. Uma por uma. As tentativas que Satanás fez para impedir que o filho varão nascesse. Que nós vamos ver aqui mais para frente, que ele fica em frente da mulher que está para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Não, é durante toda a história. Na realidade, Satanás já ficou ativo. Nós vamos ver aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar no segundo personagem. Ou seja, o sofrer tormentos para dar à luz é uma referência às perseguições pelas quais a nação passou como objeto do ódio de Satanás até que Cristo nascesse na sua primeira vinda. Mesmo porque uma mulher sofrendo dores de parto, várias vezes nas Escrituras simboliza Israel. Como, por exemplo, em Isaías 26, 17 e 18. Em Isaías 66, de 7 a 12. Em Oséias 13, 13. Em Miqueias 4, 10. Em Miqueias 5, 2 e 3. Ou seja, várias vezes no Velho Testamento, uma mulher sofrendo dor de parto é símbolo de Israel. Ou seja, tudo aqui, em Apocalipse 12, 1 e 2, que se refere a essa mulher, aponta para Israel. Não existe dúvida. Essa mulher, símbolo, em Apocalipse 12, 1 e 2, é Israel. E a palavra grande sinal é por causa da extensa abrangência histórica desse símbolo. É um símbolo que varre milênios. Milênios. Israel começou a ser formado quando Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Isso, segundo os historiadores, os estudiosos, foi aproximadamente no ano 1998 a.C. Ou seja, 2000 a.C. Ou seja, Israel já tem aí 4.000 e bolachinha de história. 4.000 anos de história. O Brasil o que tem, hein? 512 anos de história. Os Estados Unidos tem menos ainda. Os Estados Unidos começou quando o Mayflower aportou lá na costa leste, lá em 1612. Está fazendo 400 anos agora, né? Foi em 1612 que o Mayflower aportou na costa leste. Ou seja, os Estados Unidos tem 400 anos. O Brasil tem 512. Israel tem 4.012. É muito tempo. Por isso que o sinal é grande. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Dragão na Bíblia é símbolo de destrutividade. É símbolo de crueldade intensa. Essa palavra eu pensei no Cliff hoje. É símbolo de hediondosidade. Dragão é símbolo de hediondosidade. Essa você conhecia, Cliff? É o símbolo daquele que é muito hediondo, daquele que é capaz de atos extremamente cruéis, daquele que é capaz de atos extremamente destrutivos.
Oi? Com requintes de crueldade. Dragão na Bíblia é símbolo de destruição, destrutividade, crueldade, daquilo que é hediondo. E grande, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande. Grande aponta para a magnitude do poder e da atividade satânica. Muito poder, agindo muito. Grande aponta para a magnitude do poder e da atividade satânica. Observemos que a guerra que Satanás empreende, ela ocorre primeiro, isso eu achei interessante, eu nunca tinha percebido isso. Eu achei só que partia do céu para a terra. Mas primeiro na terra, versos 1 a 6. Depois no céu, versos 7 a 12. E de novo na terra, de 12, 13 a 13, 18. Olha a extensão da guerra que Satanás se empenha nela. Uma guerra que na realidade começou lá no céu, aquilo que nós estudamos, de Isaías 14 e Ezequiel 28, mas nem consta aqui, só a cauda arrastando. Primeiro na terra, de 1 a 6, depois no céu, de 7 a 12, e de novo na terra, de 12, 13 a 13, 18. Ou seja, são séculos de atividade intensa e full-timeica por todo o universo. É um sinal grande ou não é? Atividade intensa, full-timeica no universo inteirinho. Se você pensar bem, ele é um cara que trabalha muito, pena que trabalha à toa. Como Jesus falou lá para a geração dele, falou: vocês estão laborando em grande erro. Vocês estão penando para cumprir 613 mandamentos, dá o dízimo direitinho, ora, jejua, não sai da igreja, modo de dizer, né? Não sai do templo. É um crente exemplar, só que está indo para o inferno. Só que vocês estão indo para o inferno, porque essas atividades não adiantam. Muita religiosidade não serve para nada, muita atividade não significa nada. A única coisa que importa é que você nasce de novo. O mais importante vocês não querem. E quem queria teve que ir escondido, que foi o Nicodemos. Até que tinha a Operação Nicodemos, lembra da Operação Nicodemos? Que era pregar para o judeu de noite. Isso há uns 50 anos atrás. E ele é vermelho, só para fechar, né? Para acabar de fechar o símbolo do dragão, quase fechar, né? A palavra no grego, purros, P-U-R-R-O-S, a etimologia dessa palavra é muito interessante. Eu nem vou entrar nela aqui agora, mas significa vermelho ardente. Vermelho ardente. Originalmente no grego. Essa palavra, ela fala de ação, de atividade. Algo ágil, algo funcional, algo intenso. Nesse caso aqui é a atividade homicida. De acordo com João 8,44, ele é homicida desde o princípio. E João 10:10a, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, a consequência dessa vermelhidão ardente, né, dessa burrice, a palavra burrice também vem daí. Burrice vem de purrice, que significa a vermelhidão do bêbado. A pessoa, quando bebe muito, ela fica com o rosto vermelho e ela só faz coisas estúpidas. Essa que é a etimologia da palavra. Porre, burrice, vem tudo daí. Vem da palavra vermelho. Que a última consequência da atividade vermelho ardente é o derramamento de sangue e morte. Que também, por sinal, é vermelho. E na semana que vem a gente vê por que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E nas 7 cabeças, 7 diademas. E por que o anticristo tem 10 chifres, 7 cabeças e sobre as 10 cabeças, 10 diademas. Por que o anticristo tem 10 diademas e o dragão tem 7? Isso a gente vai ver semana que vem. Oremos? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aprendendo contigo através do livro de Apocalipse. Que essa palavra ela seja motivo para te buscar, para te adorar e te servir
cada vez mais e a cada dia, pois sem ti nada podemos fazer, e é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.